Pequena história do povo chamado metodista. A experiência do coração aquecido. Pouco antes de desembarcar, Wesley, ainda aturdido com as experiências negativas que tivera na América, declara em seu diário: "Fui à América converter os índios. Ó, Deus, quem me converterá?" Nesse trecho, escrito em 24 de janeiro de 1738, ele faz uma autoavaliação muito cruel. Na realidade, fazendo um grifo nessa parte algum tempo depois, ele coloca entre parênteses: "Não tenho certeza disto." Em outras afirmações durante sua vida, ele nega que, naquela época, ainda não era uma pessoa convertida, mas que era uma pessoa atormentada, talvez da mesma forma que Paulo a dizer que se sentia um homem miserável, porque não fazia o que queria e exatamente o que não queria. Isso fazia João Wesley. Certamente era. Logo depois de desembarcar de volta em Southampton, no dia 1º de fevereiro de 1738, pregou na casa que o hospedara e partiu para Londres, onde teria que prestar contas de sua missão. O episódio da viagem de ida com os moravianos e os contatos que tivera com eles na Geórgia incentivaram Wesley a procurar Pedro Boller, um moraviano alemão, que estava prestes a partir para a América. O encontro foi no dia 7 de fevereiro, uma terça-feira, um dia para ser lembrado, como Wesley menciona em seu diário, na casa de um comerciante alemão. Conversaram muito e juntos viajaram a Oxford. Wesley aprendeu com ele, nas longas conversas que tiveram em latim, a receber o oferecimento bíblico de graça e perdão. Nessas conversas, em que Wesley manifestava suas convicções, que não passavam pelo amor perdoador de Deus e pela salvação somente pela graça, ele pensou até em deixar o púlpito, pois como poderia pregar aos outros quem não tinha a fé salvadora? Recebeu, no entanto, uma sugestão de Pedro Boller que, apesar de ferir sua racionalidade, foi aceita por Wesley. "De modo nenhum," lhe disse Boller, "pregue a fé até que a tenha. E, então, porque a tem, você a pregará." Assim, diz Wesley em seu diário, em 6 de março de 1738, comecei a pregar esta nova doutrina, ainda que minha alma rejeitasse o trabalho. Salvação pela fé era um assunto totalmente novo para João Wesley, a despeito de seu perfeito conhecimento das Escrituras. O que ele não esperava era a reação que houve. Apesar da grande aceitação por parte dos leigos, os clérigos, participantes de uma religião fria, não estavam preparados para o que ouviam dos lábios de João Wesley. Ficou sem púlpito para pregar. Quando pregava na igreja de Ebworth, que tinha sido durante mais de 30 anos pastoreada por seu pai, acabou sendo expulso no meio do sermão. Saindo do templo, subiu ao túmulo de seu pai, no jardim, propriedade de sua família, e terminou o sermão. As dificuldades, ameaças e perseguições não afetaram Wesley que, agora, já dizia: "Logo que vi claramente a natureza da fé salvadora, proclamei-a sem demora." Deus começou, então, a operar pelo meu ministério como nunca o fizera antes. Não tinha nenhuma lógica as atitudes dos pastores anglicanos contra Wesley, já que as doutrinas que ele estava pregando eram tão antigas como os apóstolos, eram as mesmas que Lutero, mais de 200 anos antes já proclamara e que faziam parte dos artigos de religião da própria Igreja da Inglaterra, da qual era presbítero. Sem que Wesley pudesse sequer imaginar, Deus estava tecendo um enredo para a sua vida, pelo qual, num dia que se aproximava, depois dessa peregrinação racional pelas páginas da Bíblia, ele haveria de entrar na plenitude da experiência que ele mesmo descrevia em seus sermões, desde o final do século XVII, para disciplinar um pouco o trabalho dos não-conformistas. A Igreja Anglicana permitirá a criação de sociedades de leigos piedosos que, normalmente, reuniam-se em casas de família. Uma dessas sociedades, fundada por James Hutton, filho do reverendo John Hutton, em cuja casa Wesley se hospedou antes de ir para a América, fazia ponto em Etleton Court, na rua Aldersgate. O dia 24 de maio de 1738, que marca a experiência religiosa de João Wesley, começou muito cedo para ele.
Quando às 5 da manhã abriu seu Novo Testamento, leu. 2 Pedro 1:04. Ele nos tem dado grandíssimas, preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Ao sair, abriu de novo a Bíblia e leu. Não estás longe do reino de Deus. À tarde, convidado a participar de uma reunião na Catedral de São Paulo, a antífona era o Salmo 130. Das profundezas clamo a ti. Senhor, escuta. Senhor, a minha voz. Estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo, Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da aurora, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor a misericórdia. Nele, copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Deus estava se apressando no seu enredo. Finalmente, ele invade a história de João. Wesley muda a sua vida. Ainda alegre pela experiência, Wesley assim a descreveu em seu diário. À noite, fui sem grande vontade a uma reunião na rua Aldesgate, onde alguém lia o prefácio de Lutero à Epístola aos Romanos. Cerca de 8:45, enquanto ele descrevia a mudança que Deus realiza no coração pela fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. E uma segurança foi-me dada de que Ele havia perdoado os meus pecados, sim, os meus pecados, e salvou-me da lei do pecado e da morte. Aqui estão algumas das palavras de Lutero que foram ouvidas naquela reunião. A fé é uma energia do coração tão eficaz, viva e inspiradora, que é incapaz de permanecer inativa. A fé é uma constante confiança na misericórdia de Deus para conosco, pela qual nos lançamos inteiramente em Cristo e nos entregamos inteiramente a Ele. Nessa experiência do coração aquecido, Wesley encontra aquilo que tanto desejara, a transformação de sua religião, de temor, numa religião de amor. Como dizia, relembrando a parábola do filho pródigo, passou da condição de escravo a filho. Daí, sua relação com Deus, antes apenas legalista, passa a ser uma relação de fé e confiança. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e inscreva-se em nosso canal.